sábado. Ontem, no Brasil e em várias partes do mundo, nós comemoramos o Dia da Mulher. É um dia que é marcado principalmente pelas conquistas sociais, econômicas e políticas da mulher. E hoje, nada melhor do que falarmos de uma mulher. Na verdade, não será uma mulher, serão duas. E mais especificamente, irmãs. E quando a gente começa a prestar atenção, vocês já viram quantas histórias de irmãos nós temos na Bíblia? Se são irmãos, são filhos de um mesmo pai. E é isso que a Bíblia diz. Nós todos somos irmãos em Cristo. E o legal dessas histórias de irmãos é que Deus ele mostra para a gente formas, modos de viver. Mas cabe a nós, por termos o livre-arbítrio, escolhermos qual caminho seguir. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38. A gente vai se deliciar um pouquinho com essa história, que tem mexido comigo há pelo menos umas 3 semanas, quando eu comecei a pensar no que falar aqui. Acharam? Vamos orar? Pai querido, obrigada por podermos estar na Tua casa, podendo Te adorar livremente. E seja conosco agora, que possamos sentir a Tua presença em nós. E, Senhor, que nada venha a nos desviar de Ti. Que possamos sair daqui diferente de como chegamos, em Teu nome. Amém. Eu queria ouvir vocês. Eu queria escutar as vozes de vocês. Então, na casa de Marta e de Maria, a partir do verso 38, o que está escrito na Bíblia de vocês? Caminhando, Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua... Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. E o que está dizendo aí? E esta não lhe será tirada. Normalmente, quando a gente lê essa história, a gente já elege quem é a vilã e quem é a mocinha da história. Só que a gente vai fazer um pouquinho diferente hoje. O título da mensagem de hoje de manhã é Vivendo como Maria no Mundo de Marta. E a gente vai voltar o verso 38. Quero que vocês leiam comigo, gente. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Quem é o segundo nome depois de Jesus nesse verso? Se a gente for parar para prestar atenção, Marta era a dona da casa. Uma líder, uma pessoa atuante e influente. Quantas pessoas estão sentadas aqui hoje de manhã e são como Marta? Lideram escolas, lideram hospitais, lideram clínicas, consultórios, escritórios. A influência que vocês acabam tendo em pessoas que estão próximas a você. E dentro da própria casa de vocês. Tem uma segunda característica também, o segundo ponto que a gente pode pegar. Marta o recebeu em sua casa. Ela convidou Jesus para entrar na casa dela. E ela não estava com problemas. Ela não estava com a sogra doente. Ela não estava tendo alguma coisa que houvesse a necessidade de Jesus estar. Ela era pelo simples prazer de receber Jesus na sua casa. Vocês gostam de ter Jesus na casa de vocês? Será que a gente se identifica com Marta nessa hora? Mas ela tinha um problema. Caminhando Jesus e os seus discípulos. Vocês acham que Marta recebeu só Jesus naquele dia? Quantas pessoas, no mínimo, entraram na casa de Marta naquele dia, gente? Faça os cálculos aí. Pelo menos 13 pessoas. Tem mais ou menos um mês, meu primo manda uma mensagem para mim. Prima, tem um tempão que a gente não se vê. Eu estou passando aí, estava indo do norte para o sul, estou passando aí, queria passar o sábado com você, tudo bem? Nossa, eu fiquei super feliz. Tudo bem, pode vir. Ele falou, só que eu estou vindo com a minha esposa e mais 3 amigos. Aí eu, uau, 5 pessoas. Aí eu falei, muita gente, né? Ele falou, tá
pode ser? Eu falei, pode. E liguei para o André, André, me ajuda aí, como é que vai ser essa questão da logística, que ele é muito bom para isso. Acionei meus pais, a gente pegou colchão, fui na padaria, fui no mercado, eu tinha algumas horas para preparar a casa. E aí, quando eles chegaram, estava tudo certo, foi um final de semana muito, muito legal. Só que a situação de Maria não era bem assim. Não eram 5, eram quantos? E não tinha delivery. Não tinha geladeira. Não tinha uma padaria. Não tinha água encanada nessa casa. Não tinha pia. Será que era um desafio isso para Marta? Será que ela estava com problema? Eu queria saber quantas crianças tem aqui. Levanta as mãos para eu ver as mãozinhas. Crianças, a gente vai começar a imaginar essa história. A gente vai usar a nossa imaginação agora. Então imaginem, só para as crianças, hein? Marta recebe Jesus e os discípulos. Eles provavelmente começam a conversar na sala. E Marta e Maria começam a mexer na cozinha. Provavelmente Maria deve ter ido com Marta também. E ela começa, né? Deixa eu ver. Esse cordeiro, vamos preparar cordeiro para eles. Tâmaras, vamos fazer tâmaras também para eles. Uma sobremesa bem gostosa. Tem folhas, tem suficiente, tá? Mas a gente precisa de água. Maria, vai pegar água. A Maria pega o cântaro e vai pegar a água. Só que quando ela vai pegar a água, ela precisa passar por onde? Pela sala. Crianças, quem estava na sala? Jesus e os discípulos. E quando Maria passa na sala, ela vê Jesus. Ela vê a fonte da água da vida jorrando lá. E ela vai pegar água lá fora. E ela se apaixona pela mensagem que Jesus está falando naquela hora. Só um pouquinho. Só mais um pouquinho. E ela foi se envolvendo com aquela situação. Parênteses. Maria provavelmente estava escondida, porque naquela época as mulheres não podiam se assentar com os homens para aprender do mestre. E aí a gente vê como é que Jesus age. Jesus sabia que Maria estava lá, mas ele não se importava, porque ele sabia que Maria era tão importante quanto qualquer pessoa que estivesse naquela sala. Se a gente seguisse a Bíblia, se o mundo seguisse a Bíblia, a gente teria uma condição bem diferente em relação às mulheres hoje. Mas aí, olha só que interessante. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Verso 40 está falando o que aí? Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Existem algumas versões que falam, andava distraída em muitos serviços. Ou seja, tinha algo grandioso acontecendo naquela casa. Mas o pensamento dela estava nos próximos minutos ou nas próximas horas. Será que vai dar tudo certo? Será que vai ser bem servido? Será que eles vão gostar da comida? Ela não estava conectada com o que estava acontecendo naquele momento. Gente, isso é muito importante, isso é um sinal de alerta. Quantas e quantas vezes nós pensamos, não, é só essa semana, eu vou trabalhar bastante essa semana que vem resolve. Não, esse mês, ou esse semestre, no meio do ano, a gente faz aquela viagem, a gente fica junto, a família, fica tudo bem. E a gente passa a se habituar a viver com um pensamento desconectado do nosso presente. E quantas coisas importantes vão embora, porque o nosso foco está nas próximas horas, na próxima semana, no próximo mês. Crianças, vamos voltar. Imagina Marta. Isso aqui ficou pronto, esse aqui também ficou pronto. Serva, está tudo certo aí? Não, dona Marta, Maria não voltou até agora com a água, não tem como terminar. Não acredito que a Maria fez isso, vou atrás dela. Começou a assumir funções que não eram dela. A gente vê uma pessoa que está habituada a ter muitas funções e a se sobrecarregar. Alguém se identifica com isso?
há 3 semanas eu estou meditando muito nessa mensagem, porque eu me identifico completamente com ela. E aí Marta vai atrás de Maria. Crianças, Marta tem que passar por onde? Pela sala. E quando ela passa pela sala, ela vê quem? Jesus e quem mais? A Maria. E aí eu fico imaginando a Marta, né? Ei, ei. E a Maria, nem aí. Porque a Maria, ela estava absorvida naquela coisa maravilhosa que estava acontecendo. Era a Marta que não estava conectada com o presente, com o aqui e agora. Maria estava vivendo o presente. E aí é quando a gente vê uma situação bem complicada acontecendo. O que está escrito aí? Vamos ler o verso 40 para a gente ler o finalzinho dele. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou. O que Marta pergunta para Jesus? O que está escrito aí? Qual é a primeira pergunta dela? Senhor, não te importas? Estou trabalhando aqui pra caramba. E ela que está no bem bom? Senhor, meus amigos todos passando no vestibular e eu não. Todo mundo passando no concurso e eu não. Olha só o tanto de amigos que já casaram e eu não. Senhor, meus amigos todos tendo filhos e eu não. Olha só, todo mundo se dando bem profissionalmente. Senhor, não te importas com isso? Quantos não te importas nós levamos para Jesus? E a gente começa a ver Marta entrando num conflito espiritual por conta de uma vida sobrecarregada. A partir do momento em que nós começamos a gente acaba se perdendo com tantas funções, tantas atividades. A gente começa a ver uma coisa, um segundo aspecto de Marta também. Dize-lhe que me ajude. Tem uma versão que eu li que ela fala, ordena-lhe que me ajude. Marta perdeu a noção nessa hora. Ela estava falando com Deus, com o seu Senhor. Ele é o Senhor, nós somos servos. Ele é o nosso Criador, nós somos criatura. Ele é o nosso Pai, nós somos filhos. Nessa hora, a gente vê alguém que está mostrando claramente que está em sofrimento e ela começa a agir de uma maneira equivocada. Jesus imediatamente vê essa cena. E o que ele chama a atenção? O que ele fala aí? Marta, Marta, você está ansiosa e afadigada com muitas... Eu fico pensando, estamos em pleno século 21, mas a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos, mas nunca esses versos, tanto o verso 40 quanto 41, foram tão atuais quanto para a nossa geração. Nós estamos nos habituando a viver uma vida cheia de compromissos. Não duvido nada que alguns já viram aí o celular para esperar a notícia ou para receber alguma outra notícia. Fico esperando se já ficou azulzinho, por exemplo, o Zap. Se ficou azulzinho e não respondeu, ai, 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 ai. A gente se habitua e a gente passa a achar que isso é normal. E quando a gente começa a se habituar a esse mundo de Marta, nós podemos entrar em crises espirituais. Que foi o que aconteceu com Marta. Ela começou a questionar o amor de Deus por ela. E a gente viu que música linda que o quarteto cantou agora. Não há amor maior. E a Bíblia fala sobre isso também. A gente encontra aqui vários versos. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Só que quando eu estou em sofrimento, eu começo a me equivocar nesses pensamentos. Segundo parênteses. Qual foi o diagnóstico que Jesus deu para Marta? Ela estava o quê? Ansiosa. O Brasil, ele está em primeiro lugar no mundo
como o país com mais pessoas sofrendo de transtornos de ansiedade. É o lugar em que os transtornos de ansiedade, eles ganham a depressão, os transtornos de humor, comparado ao mundo. E aí, existem vários estudos em relação a isso, mas a gente precisa começar a prestar atenção exatamente nisso. Nunca esse tema foi tão atual. Esse tema é para nós hoje. Que estilo de vida nós estamos levando hoje? E Jesus, ele alertou Marta. Ele mostrou, Marta, 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 olha o que está acontecendo com você. Marta sabia que estava sobrecarregada. Ela sabia que o estilo de vida que ela estava levando era um estilo de vida que estava exigindo mais dela. Só que ela não havia dado conta que ela já estava sofrendo por conta desse estilo de vida. Continuando com parênteses, transtorno de ansiedade. A gente tem 4 características, eu vou só dar uma pinceladinha. Ele vai alterar a minha cognição, ele vai alterar as minhas emoções, ele vai alterar a minha condição física e o meu comportamento. Cognição, pensamento, eu começo a encarar a realidade de maneira deturpada. Marta fez isso. Ela começou a achar que Deus não a amava. E a realidade não é essa. Se a gente vai para a Bíblia, a gente vê que Deus nos ama muito. E aí é quando a gente começa a achar que a gente não vai dar conta, que isso não é mais para a gente. E esses pensamentos, eles trazem sofrimento. Marta estava magoada com Maria. Estava decepcionada, de repente, com Jesus. É nessa hora que a gente começa a ver esposo, esposa, tristes, irritados, magoados uns com os outros. E às vezes um deles está sofrendo. A gente vê também alterações físicas. E aí o que é muito importante, gente? Normalmente no transtorno de ansiedade, eu não consigo identificar, as pessoas em geral não conseguem perceber que estão ansiosas só pelo pensamento e pelas emoções. Elas começam a perceber quando começam as alterações físicas. Inicialmente começa com o batimento cardíaco acelerado, uma falta de ar. Só que quando eu começo a me expor de forma crônica a tensões, se a gente for parar para prestar atenção, é aumento de um monte de substâncias, adrenalina, noradrenalina, cortisona, um monte de substâncias começam a ser produzidas em capacidade maior do que o nosso corpo deveria estar sendo exposto. Só que de uma maneira crônica. Eu não estou naquele pico que me gera taquicardia, essas coisas todas, mas eu estou numa quantidade maior do que deveria. E quando eu estou exposto a isso, a um período significativo, de vez em quando o meu corpo dá um piripaque. E aí eu vou ao hospital, o médico me vira de cabeça para baixo, e ele olha os meus exames, e ele fala assim, fisicamente está tudo normal. Fisicamente está tudo normal. Presta atenção nos sinais, Marta. Marta, presta atenção, que estilo de vida é esse que você está levando? E, como consequência, isso acaba tendo repercussão no nosso comportamento. Para pensar. Marta expôs Maria diante de uma situação que não era legal. Como a gente já conversou no início, não era habitual as mulheres sentarem com os homens. E ela expôs Maria naquela hora. Ela nunca teria feito isso se ela estivesse tranquila. Expor a família dela desse jeito. E pior, ela interrompe Jesus. E ela chama a atenção de Jesus. O que uma pessoa em sofrimento acaba gerando no seu ambiente familiar e nas pessoas ao seu redor? Marta, presta atenção nos sinais. O mundo nos coloca nessa vida frenética, desempenho, fazer muito bem. E Marta fazia muito bem. Coloca uma coisa na mão de Marta para você ver como as coisas saíam, como as coisas funcionavam. Só que Deus pediu para ela, deu uma mensagem para ela ir na contramão. E que parece loucura para nós hoje. Vamos lá. A gente vai ler. Respondeu o Senhor. Ele viu imediatamente que Marta não estava bem. Marta não estava bem naquele dia. Marta já provavelmente, a gente não tem isso na Bíblia, mas para ela estar daquela situação, aquilo ali fazia parte do jeito de ser de Marta. Ela tinha uma tendência a acumular muitas coisas. E ela estava cansada. E ela esbravejou.
E nessa hora Deus fala: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, o que está falando aí? Apenas 3 são necessárias, é isso? Apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Quantas coisas eu preciso fazer? E eu tenho a sensação de que 24 horas no dia não são suficientes para mim. E é quando eu preciso começar a prestar atenção se eu estou ouvindo a voz de Deus nesse momento. Uma coisa é necessária. Só que ele vai além. Ele fala: Maria escolheu. Se a gente for parar para prestar atenção, Jesus não estava dizendo que Marta estava errada. Marta não estava errada. Ela estava fazendo muitas coisas legais. Só que o problema é que eram muitas coisas. E Deus diz: apenas uma é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Ellen White, em O Desejado de Todas as Nações, diz que existe vasto campo para as Martas com seu zelo no culto ativo. Deus, Ele quer que sejamos como Marta, que façamos as coisas com zelo, façamos com um bom desempenho. Mas o que Ele diz aqui? Sentem-se elas primeiro, porém, com Maria aos pés de Jesus. Sejam a diligência, prontidão e energia. Energia, gente, energia mental. O nosso cérebro é o que mais gasta glicose no nosso organismo. E essa energia é justamente a energia para eu viver, para eu produzir, para eu fazer as coisas. Sejam a diligência, prontidão e energia santificadas pela graça de Cristo. Então a vida será uma invencível força para o... Esse é o desejo de nós. Que nós possamos agir como Marta, mas escolhendo a melhor parte. E aí a gente precisa pensar um pouquinho, gente. Como é que a gente tem levado a nossa vida ultimamente? Aonde que está o nosso foco? Aonde que estão as nossas prioridades? Quando Jesus diz que Maria escolheu a melhor parte, é porque Maria colocou Jesus em primeiro lugar na sua vida. Se a gente for parar para prestar atenção, hoje, que loucura vocês estarem aqui. Está aí o mundo todo produzindo. Mas vocês estão aqui dentro porque vocês sabem que Deus é importante para a vida de vocês. Mas a gente não está falando de hoje. A gente está falando do nosso dia a dia. Como é difícil quando o mundo vem nessa coisa frenética de tantos compromissos, eu priorizar Deus na minha vida. Mas Maria escolheu a melhor parte. E reino de Deus, todas as coisas nos serão acrescentadas. Todas as coisas, a gente pode falar a questão material, a questão física, a questão emocional, a questão espiritual, mas Deus dá aquilo que nós necessitamos, Ele não dá aquilo que a gente quer. Muitas vezes a gente se comporta como crianças mimadas, fazendo pedidos absurdos para Deus. Só que quando nós começamos a nos colocar nas mãos de Deus, Ele vai mostrar para a gente como que a gente tem que pedir, como que a gente tem que conversar com Ele. E esse mesmo Deus também diz que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Filipenses 4:19 diz, deixa eu pegar aqui no meu texto. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Só que Ele não para por aí. Esse mesmo Deus diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, quem que vai estar comigo, gente? Eu não sei qual é o vale que você está passando hoje. Eu só sei que Deus está aí contigo agora. Só que Ele não para por aí. Ele continua. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, vinde a mim. Todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos darei descanso. Pai querido, muito obrigada por podermos ouvir a Tua voz. E Senhor,
que possamos realmente fazer aquilo que mais importa, que é colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, antes de tudo o mais. Tu sabes que somos fracos e por isso te imploramos. Nós necessitamos de Ti. E Senhor, segura nossa mão e não solte nunca mais. Esse é o meu desejo e a minha oração em Teu nome. Amém. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Que essa não seja uma realidade nem na minha e nem na tua vida. Amém?